aí pessoal, o que é que há? Aqui é o professor Jerônimo Mailson do IFRN Campus Mossoró e estamos aqui para aprender um pouco de AutoCAD. Vamos lá! Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa segunda aula. Essa aula provavelmente também será dividida em outras subaulas. E a gente vai começar aqui vendo um pouco de alguns comandos que a gente já viu na aula passada, mas incrementando algumas funcionalidades desses comandos. Então, nós vamos começar a ver comandos draw e comandos modify. Onde é que ficam esses comandos? Na aula passada, eu ensinei a vocês a colocarem essa barrinha aqui de cima, que é uma barra de acesso clássica. E aqui tem, ó, Draw, aqui em cima. Se eu clicar aqui, vai aparecer um menu flutuante, onde tem todos os comandos da barra Draw, né? E a gente viu, simplificadamente, na outra aula, o comando Line. E temos também a barra Modify, que a gente também viu o comando Erase. A gente consegue acessar também os comandos Draw através dessa barra grande aqui de ferramenta. Então está aqui os comandos Draw, né? E o comando Line que a gente viu está aqui no cantinho. Ele sempre aparece, se você descansar o cursor por cima do comando, ele aparece esse resumozinho aí do comando. Assim como aqui na Modify, todos os comandos Modify e o comando Erase, essa borrachinha aí amarela. E se a gente descansar também aparece o resumo. Então pessoal, outra forma da gente chamar os comandos é através do menu aqui da barra de comandos, aqui embaixo. Então essa barra de comandos aqui, perceba que ele não tem nenhum comando ativo. Então se eu vier aqui na barra de comando, que fica aqui embaixo, e digitar L de Line, né, ele é o primeiro comando que aparece aqui em cima. Tanto eu posso clicar nesse comando aqui, como eu posso confirmar com Enter. Ou também eu posso simplesmente digitar o nome completo, Line, e ele vai aparecer o comando. Perceba que aparece vários outros tipos de comando aqui, mas o que me interessa é o Line. Bom, então essas são as formas de você acessar o comando. Pode vir nesse menu aqui de cima, pode vir nessa barra de ferramentas ou pode digitar aqui embaixo. Agora eu queria mostrar para vocês como é que se comporta o cursor, né? O cursor do mouse. Então, quando a gente não está com nenhum comando ativo, a gente não tem nenhum comando ativo, ele vai ficar com essa forma aqui, uma espécie de uma mira. Né? É uma cruz com um quadradinho dentro, como está o meu aí. Quando ele está nessa forma aqui embaixo não vai estar com nenhuma informação de comando. Na barra de comandos não vai ter nenhuma informação de comando. Ele só tem a frase aqui type a comando, que é digite o comando. Então, quando ele está nessa forma, a única coisa que eu posso fazer é selecionar o objeto. Então, se eu clicar em cima dos objetos, ó, ele vai selecionando e vai aparecendo essas linhas, esses pontinhos azuis, que a gente chama de grips. Então esses pontinhos azuis, vou dar um ESC aqui para sair, né? Lembrando que ESC é um cancelamento de alguma coisa. Esses pontinhos azuis, ó, vou clicar novamente aqui, eles também servem para a gente editar o objeto. Então, ó, se eu clicar nesse pontinho aqui, ó, clicar no outro ponto, eu editei o objeto, né? Então eles servem para editar o objeto, mas é uma edição que muitas vezes ela não é tão precisa, então é bom evitar, já que a gente tem outros comandos mais precisos, certo? Então, ó, se ele estiver nessa forma, o cursor estiver nessa forma, ele não está com o comando ativo, só serve para selecionar. Quando eu ativo um comando da barra Draw, então a gente vai dizer que os comandos Draw são comandos de criação. E os comandos Modify são comandos de edição ou de modificação. Então, quando eu chamo um comando da barra Draw, qualquer um desses comandos aqui,
ele sempre vai pedir aqui embaixo, na barra de comandos, para especificar um ponto. Isso ele vai mudar para essa outra forma aqui, que é a forma de cruz. Então, ó, só para a gente ver, ó, cliquei aqui em linha, aqui vem dizendo aqui, ó, especifique primeiro ponto, mandando eu clicar num ponto. Cliquei num ponto, especifique próximo ponto, cliquei no outro ponto, cliquei no outro ponto e assim por diante. Perceba que quando eu chamo o comando draw, um comando draw, o meu cursor agora está em forma de cruz. Ele perdeu esse quadradinho aqui de dentro. Eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar. Então eu posso ir clicando nos pontos, ele vai ficar com essa forma de cruz até eu apertar um Enter para concluir ou um ESC para cancelar o comando. Vamos ver outro teste aqui, ó. Se eu clicar nesse outro comando aqui, ó, Polyline, especifique um ponto. Se eu clicar aqui em círculo, especifique um centro do um ponto do centro, né? E assim por diante. Vou chamar o comando line para mostrar outras coisas aqui, ó. Quando eu clico no comando line, eu vou clicando num ponto, clico no outro ponto, ele diz aqui, ó, next point, próximo ponto, clico no outro ponto, clico no outro ponto. Perceba que agora aqui, ó, apareceu undo e close. Se eu clicar aqui em close, olha o que acontece, ó, ele fechou meu polígono. Se eu cliquei nesse ponto, ele aparece só undo. Cliquei nesse outro ponto, continua com undo. Cliquei no outro ponto, ele aparece agora close. Então, se eu clicar em C, ele vai fechar. Cliquei no outro ponto, da mesma forma, ele ficou close e undo. Então, se eu apertar em undo, o que é que ele vai fazer? Ele vai voltar um passo desse comando. Cliquei aqui, ó, voltou para esse outro ponto. Ó. Cliquei aqui, ó, voltou para esse outro ponto. Isso também vale pelo teclado. Estou aqui nesse ponto aqui, ó. Se eu digitar U de undo, U, Enter, ele vai voltando, ó. U, Enter, U, Enter. É como aquele Ctrl Z, só que ele está dentro do comando. Se eu já fechar aqui, ó, C, o C de close, C, Enter, e eu digitar o Enter agora, o que é que vai acontecer? Ao invés dele voltar etapa por etapa, ele vai voltar o comando todo, porque eu finalizei o comando. Olha como é que está meu cursor. Agora ele está como uma espécie de mira. Então, ó, se eu digitar U de undo, o Enter, ele volta o comando por completo. Outra coisa que eu queria falar em relação a isso aqui é que na aula passada eu transformei o cursor em Enter, né? Então, como foi que eu transformei em Enter? Eu vim aqui em Tools, Opções, Use Preferência e esse botão aqui eu ativei, né? Vou desativar aqui, ó. Clica aqui, ele desativa. Então, eu marquei aqui, ó, repetir outro comando e Enter. Eu vou deixar ele assim para mostrar uma coisa a vocês aí. Ok. Então, ó, quando eu chamo o comando, qualquer comando que seja, draw, modify ou outro qualquer, certo? Eu vou vir, clicar num ponto, clicar no outro, e agora eu vou clicar com o botão direito. Olha o que acontece. Quando eu clico com o botão direito, vai aparecer essa barrinha flutuante aqui, esse menuzinho flutuante, onde eu posso escolher Enter, posso escolher cancelar, posso escolher uma coordenada que eu já digitei aqui, posso fechar, né, com o close, que é o C, Enter, posso voltar com undo, posso escolher um ponto de precisão, aqueles snap, né, e posso escolher um tipo de zoom, que eu vou já explicar melhor esse tipo de zoom, ó, zoom pan, e esse outro zoom aqui, que é o zoom real time, né, eu vou já explicar melhor. Então perceba que aparecem essas outras opções, né? Aparecem essas outras opções. E sim, uma calculadora, isso aqui é o tipo de zoom também, mas eu, pelo menos, eu não gosto muito de utilizar não. A mesma coisa, zoom, real time, clica, segura, arrasta, zoom pan, clica, segura. Então eu vou fechar aqui, ó, botão direito,
E tem também a calculadora. Se você precisar fazer um cálculo rápido, clica aqui, tem a calculadora. Eu particularmente não gosto desse menu. Para mim, eu me acostumei a trabalhar com o botão direito sendo Enter, então para mim se torna mais rápido eu trabalhar como eu já trabalho. Mas, como eu já falei, desenhar não existe fórmula mágica. Cada um vai desenhar no seu jeito. Você consegue se organizar de uma forma diferente dos seus colegas. Então eu vou voltar aqui, vou dar um ESC, vou voltar lá em Tools Opções, né? E vou ativar novamente esse botão direito aqui. Repeat, Enter. Pronto. Agora eu queria mostrar a vocês como é o zoom. Eu falei que quando está dessa forma aqui, o cursor, ele só serve para selecionar. Quando ele está dessa forma aqui, ele está com um comando ativo da barra Draw. E quando ele está um quadradinho, ele está com o comando ativo da barra Modify, certo? Então, só para a gente ter certeza disso, se eu clicar aqui na borracha, cliquei, olha aqui como foi que ele ficou um quadradinho, certo? E ele vem dizendo aqui, ó, selecione objeto. Se eu clicar no outro aqui, ó, Move, selecione objeto, e fica um quadradinho, e assim por diante, certo? Então, os comandos da barra Modify, ele fica desse jeito. E a outra forma que o cursor muda de desenho é com o comando Zoom também, né? Entre outros, mas para a gente são as principais agora no momento. Então, o comando Zoom, ó, as formas que a gente tem de acessar o Zoom, você pode vir aqui em View, lá em cima, naquela barrinha que eu coloquei, View e Zoom, ó, e tem aqui vários tipos de Zoom, Real Time, Previews, Windows e assim por diante. Quais são os que a gente mais utiliza aqui? Será esse Real Time, ó, se eu clicar aqui nele, ele aparece essa lupa, já mudou. Eu clico, seguro e arrasto. Clico, seguro e arrasto para cima, clico, seguro e arrasto para baixo. Então ele dá o zoom real time. Esse zoom também, vou dar um ESC aqui para sair, ó. Esse zoom também é feito pelo scroll do mouse, essa bolinha aqui do mouse, né? Então o scroll do mouse, ó, rodo para frente, ele dá um zoom, rodo para trás, ele dá um zoom, rodo para frente, ele dá um zoom, rodo para trás, ele volta o zoom. Então, para esse zoom ser mais eficiente, eu tenho que apontar para onde eu quero dar o zoom. Então, olha, tá aqui, ó. Vou apontar para esse nome aqui, rodar para frente, ele deu um zoom aqui em seleção. Vou apontar para essa cruzinha aqui, ó. Pronto. Certo? Então, o zoom real time é esse aqui. Outra forma de você chamar o zoom é através do comando Z de zoom, né? Z, Enter. E ele já aparece esse zoom aí. E aqui embaixo, na barra de comando, aparece vários tipos de zoom, né? Esse que aparece em primeiro, logo essa lupazinha que aparece, é o zoom window. Então eu vou clicar num ponto, clicar no outro, abrir uma janela onde eu quero fazer o zoom, né? Vou voltar aqui com a bolinha, com o scroll. Outra forma é vindo aqui em View, Zoom, ó, Window. Clicou aqui, ó, deu um zoom, né? Outras formas de zoom interessante é o zoom scale, que a gente vai ver quando for imprimir, e o zoom objeto. O zoom objeto, ele vai dar um zoom no objeto que eu selecionar. Então eu clico aqui em objeto, seleciono o objeto, selecionei essa palavra zoom, dou um enter. Ele deu um zoom apenas na palavra, né? Zoom objeto, view, zoom objeto. Cliquei aqui em draw, enter. Ele deu um comando, eu dei um zoom nessa frase aí que eu tenho escrito, né? Bom, outra forma de zoom é você vir aqui e tem o zoom extends. Extends é o zoom que ele vai estender tudo na tela. Ele deu um zoom, ó,
Vamos supor que está tudo lá embaixo, você não está mais vendo nada. Eu venho aqui, ó, View, Zoom, Extends. Então, qual é a outra forma que a gente tem de fazer isso? Se eu não estiver mais vendo o que eu desenhei na tela, eu dou 2 cliques nessa bolinha aqui do mouse, 2 cliques rápido, e ele vai estender tudo na tela. E as outras formas é pelo teclado, Z, Enter. Aqui, ó, tem todas as formas aqui, ó, tem Extends, tem objeto, ó, Enter, seleciono o que eu quero, Enter, dê um zoom aqui apenas naquela bolinha. Z, Enter, Add Extends, cadê? Add Extends, Enter, e ele dá um zoom Extend. Então, essas são as formas mais utilizadas de zoom que a gente pode trabalhar. Existem outras formas, mas não são muito usuais não, tá bom? Então, zoom Real Time, zoom Window, sim, o zoom Pan, né? O zoom Pan, View, Pan, aqui, ó, essa mãozinha que você vai clicar, segurar e afastar. É como se você estivesse afastando o papel em cima da mesa, né? Então é o zoom Pan. A outra forma de você fazer é clicar e segurar na bolinha do screw. Ele aparece essa bolinha e você vai afastando, que é mais rápido, né? Pronto, então o zoom é feito dessa forma. Agora, se a gente precisar selecionar algum objeto, né? Por exemplo, eu quero apagar um objeto, então o Erase, né? Clico aqui, Erase, a borracha, vou clicar em cima do objeto, cliquei e dou um Enter, ou o botão direito, ele apagou. Eu também posso deletar o objeto como? Eu clico em cima do objeto e dou um Delete, ou Add Erase, ele vai aparecer aqui a primeira, né? E eu clico em cima do objeto e deleto. Perceba que para fazer o Erase é necessário selecionar o objeto, né? Vou voltar aqui, esses objetos que eu apaguei, e agora eu vou mostrar alguns critérios de seleção, certo? Então, quais são os critérios de seleção? Eu posso selecionar apenas clicando em cima do objeto, um critério de seleção. Eu posso selecionar abrindo uma caixa, abrindo uma janela. Presta atenção agora quando eu fizer essa seleção. Eu vou chamar o comando Erase para ficar melhor. Então, se eu clicar aqui num ponto, afastar o cursor para a direita e para cima, perceba que aparece uma caixa com linhas contínuas e o preenchimento azul, pouco translúcido. Então, veja o comportamento das linhas quando vão passando por perto. Essas duas linhas aqui, elas ficaram esmaecidas e as outras não. Só ficou esmaecida a que está totalmente englobada pelo quadrado azul. Então, se eu selecionar da esquerda para a direita, o quadrado é azul, a linha é contínua e só vai selecionar os objetos que estiverem totalmente englobados. Se eu selecionar da direita para a esquerda, cliquei, agora o quadrado é com linha tracejada e ele é verde. Então perceba que assim que eu toco no objeto, ele já seleciona. Então, se eu selecionar da direita para a esquerda, só basta o quadrado tocar no objeto. Se eu selecionar da esquerda para a direita, aí tem que ficar o objeto todo selecionado, todo englobado. Beleza? Então, eu tinha selecionado o Erase, deu um OK. Existem outros critérios de seleção que a gente pode ver mais para frente, mas por enquanto estes daqui já são o suficiente. Então, na próxima aula a gente vai começar a ver coordenadas.